Oi, gente, sou eu, Mavesper Siqueriduen, falando com vocês mais uma vez aqui do Templo da Deusa e fazendo o nosso quadro Pergunte a Bruxa Má. Nesse quadro, eu que sou a Má, Mavesper, Márcia Maria, é o poder do 3 vezes Má, que é um trocadilho com o poder do 3 vezes o 3 da religião Wicca, uma brincadeira. Esse quadro é um quadro em que eu respondo perguntas que as pessoas realmente me encaminham, principalmente pessoas iniciantes no caminho. Então, eu deixo aqui esse começo de vídeo, convidando vocês a participarem, ouvirem, mesmo que vocês sejam mais experientes, verem se vocês concordam com a minha resposta, se vocês discordam. E sempre pedindo para vocês deixarem seu like ou seu dislike para marcar sua opinião sobre o trabalho que a gente vem fazendo aqui nesse canal da Tradição Diânica do Brasil, TDB, primeira tradição de Wicca genuinamente brasileira. Então, vamos lá. Essa semana, uma menina escreveu para mim perguntando se eu achava possível ela continuar com a prática dela de Umbanda e praticar o Wicca ao mesmo tempo. Estive muitos anos na Umbanda e adorava essa religião, amava a minha religião na época, encarava como um sacerdócio, achava maravilhoso o culto, sempre fui uma pessoa muito assídua no terreiro e tudo, mas um dia eu ouvi o chamado da deusa e depois de um período na época eu não tinha conhecimento sobre neopaganismo, as estruturas da bruxaria neopagã, da Wicca, então eu não sabia racionalmente que são caminhos bastante incompatíveis, principalmente porque eles têm uma cosmovisão muito diferente, eles partem de uma cosmovisão praticamente antagônica, porque a Umbanda é um caminho cristão. Não posso falar das outras religiões de matriz afro, como o candomblé, por exemplo, porque eu conheço muito pouco a respeito, né? Ainda hoje admiro, acho linda a religião da Umbanda, acho maravilhosa a religião do candomblé, o pouco que eu conheço. Respeito a Quimbanda, embora jamais me interessaria por fazer parte dela. Mas eu percebo cada uma dessas religiões com seu respectivo nicho, com pessoas adequadas a essa religião, a essa crença, e pessoas que vão tá aí vivendo o sagrado para cada uma delas de acordo com que cada religião diferente prega ou acredita. E essas visões de todos esses caminhos, inclusive de qualquer caminho de matriz afro, eles são diferentes da visão da bruxaria moderna ou Wicca. Só que as pessoas no Brasil, elas estão acostumadas a uma mania muito chata. Elas estão acostumadas a tentar coxambrar tudo, juntar, fazer uma colcha de retalhos, uma mistureba gigantesca de coisas. Vão pegando, eu gosto da meditação do Osho, aí eu misturo com não sei o quê. Aí eu misturo com o passe que eu aprendi no kardecismo. Aí eu misturo com o Ho'oponopono lá daquela liturgia de perdão lá dos Kahunas. Aí eu vou misturar com o terço da Nossa Senhora de Medjugorje e por aí vai, né? E o feitiço da lua cheia e eu não sei o quê. E aí eles começam com um discurso, porque enquanto é a pessoa sozinha juntando essa colcha de retalhos que para ela deve fazer algum sentido, eu não tenho nada a dizer. Tenho a dizer que provavelmente essa pessoa vai se deparar com uma coisa chamada choque de egrégoras, que pode trazer consequências negativas péssimas para a vida da pessoa. Péssimas, horríveis.
Já vi casos de pessoas que, de tanto choque de egrégora que fizeram, arriscaram a própria vida e até perderam a vida em função disso. Mas vamos deixar de lado esse tipo de risco, porque quem lida com o mundo mágico e o mundo espiritual tem risco, sim. E vamos falar um pouco de quando você chega num lugar e está buscando alguma coisa. Aí você vai procurar o Wicca, ou a bruxaria moderna. Quero ser um bruxo neopagão. Aí você chega no lugar, a mulher tá lá jogando búzio. Ou ela tá fazendo uma oração kardecista. Cara, se essa pessoa virar para você e falar assim, dá para misturar tudo com bruxaria? Saiba que isso não é sério. Isso não é sério. Embora existam vertentes de bruxaria que trabalham com comunicação com espíritos de mortos, isso é um trabalho individual de alguns grupos ou pessoas, não tem nada a ver com a estrutura litúrgica da religião. Você pode também usar algumas técnicas ou práticas de outros caminhos religiosos ou mágicos e trazê-las para dentro da sua prática de bruxaria, desde que você não descaracterize as práticas de bruxaria. Por exemplo, na tradição diânica do Brasil, a gente tem um caminho que se chama Caminho da Mulher Búfalo Branco. Nele, a pessoa vai aprender algumas técnicas de meditação e alguns rituais de nativos norte-americanos. Porém, essas coisas vão ser feitas num contexto de um ritual wiccaniano. Da mesma maneira com os orixás africanos. É um ritual wiccaniano onde deusa e deus são alguns dos orixás do panteão africano. Não deixa de ser um trabalho de Wicca. Isto é uma coisa, uma vertente de trabalho. Outra coisa bem diferente é: eu faço hoje um ritual para Ártemis e amanhã eu vou fazer um despacho na encruzilhada para o Exu Tranca-Rua. Se vocês chegarem num lugar que faz isso, saibam que vocês estão diante ou de um mistificador ou de um ignorante, mas sempre um lugar que não é de confiança e é perigoso. Não dá para juntar caminhos mágicos que partem de premissas diametralmente opostas e trazê-los. Eu não posso trazer para o meio de um ritual wiccaniano, por exemplo, uma linda oração do Alcorão. Seria um absurdo. Seria um choque de egrégora violentíssimo em que ia ter um embate e esse embate ia se alimentar da sua própria energia vital. Então, veja, respondendo a menina lá do começo que queria saber se ela pode ser um bandista e Wiccan ao mesmo tempo. Não, querida, você não pode. É preciso fazer uma escolha. Qual escolha é a melhor? Impossível de dizer, porque a Wicca não é melhor que a Umbanda, nem a Umbanda melhor que a Wicca. Você tem que descobrir o que é melhor para você. É a sua alma que precisa estar alimentada com as práticas, crenças e atividades daquele determinado caminho mágico ou religioso que você escolher. Então, não tem como te apontar o que você deve fazer. Agora, eu posso partilhar com você que no começo, na transição de ser cristão para ser pagão, muitas pessoas cedem ao impulso de tentar alimentar o apego que elas têm às suas religiões originárias. Por exemplo, já vi muito altar que a pessoa botava lá no lugar da deusa e do deus, Nossa Senhora Aparecida e São Miguel Arcanjo. Mas eles não são. Todas as deusas não são uma única deusa, todos os deuses não são um único deus, então por que não eles? Esses? Sim, são. Maria é a deusa tríplice também. Qualquer versão aí de Jesus, etc., também é o deus de chifres. Porém, essas egrégoras que combatem o neopaganismo, como as religiões que a gente chama de retilíneas, como a religião cristã e a religião islâmica, por exemplo,
Claro que elas não podem ser utilizadas como panteões dentro da bruxaria moderna. Ah, por que não? Porque você não chama o inimigo para celebrar na sua casa, cara. São o inimigo. Essas religiões são religiões que querem nos aniquilar, que gostariam muito que todos nós estivéssemos mortos. Então, veja, não tem sentido, não faz sentido. E depois a grande razão para isso é: se você vai ser pagão, sua cosmovisão, seu modo de encarar o mundo, as relações da natureza, como você se insere na natureza, como você se relaciona com ela, elas vão ser radicalmente diferentes da visão de um cristão ou de algum outro membro de qualquer religião das que a gente chama religiões patriarcais ou religiões retilíneas. Então, querida, você... seu nome aqui, peraí. Vanessa. Vanessa, meu conselho para você é: quer se aproximar da bruxaria moderna? Se aproxima, frequenta rituais de pessoas confiáveis, busca pessoas que realmente pratiquem só bruxaria e não misturebas, fuja de pessoas que fingem que tiveram grandes insights e criaram uma mitologia completamente nova e que saiu da cartola de alguém. No Brasil tá cheio disso. Alguém pega uma pintura rupestre e diz: aquilo ali é um deus, aquilo é uma deusa, e vamos criar uma tradição para cultuar esses deuses. Que deuses que nada. Pinturas rupestres geralmente são pinturas que se referem ao dia a dia dos povos pré-históricos que as criaram. Ninguém sabe como esses povos viveram. Os índios, os povos indígenas como nós os conhecemos, que são civilizações muito mais recentes do que as que fizeram essas pinturas rupestres, não tinham conceito de divindade. Imagina só se essas pinturas rupestres falam de algum conceito de divindade. Você viaja na maionese, aproveitando o quê? A ignorância das pessoas sobre arqueologia e mitologia. Então, esse tipo de gente se apropria da ignorância e começa a divulgar fake religiões, fake práticas. É como se fosse um bolsonarismo dentro do paganismo. Eu vou lá, faço uma historinha bonitinha, se colar, colou. Colar, colou, ótimo. E se alguém me desmascarar, eu vou dizer que foi um erro, era uma piada, era uma brincadeira. Cuidado com essa gente, porque eles estão vicejando no meio neopagão. Cuidado. Fujam dessa gente. E cuidado também com os delirantes, né? Tem um pessoal lá do sul que você chega lá e quer entrar no coven, e a pessoa olha para vocês assim: eu sou a pessoa mais importante do planeta Terra, porque eu sou a guardiã, não sei que bicho de fogo, e eu mando em todos os úteros do planeta. Se eu entro num lugar e o dirigente me diz isso, eu pergunto: a senhora vai ser internada no manicômio quando? Mas um monte de gente é enganada por gente assim. Enganada, dá dinheiro, dá energia. E quando nós denunciamos esse tipo de coisa, aí nós viramos os tiranos, os canalhas, nos acusam disso e daquilo, pegam junto 500 acusações falsas feitas contra nós para argumentar sobre o quê? Que a gente está falando a verdade, né? Então, Vanessa, esse caminho do neopaganismo é lindo. Se aproxime de pessoas bem indicadas, é fácil saber quem são as pessoas bem indicadas. Procure nos sites da Abrauíca, converse com as pessoas de grupos como o da Lua Serena em São Paulo, com o Wagner Périco, com a Denise Desante, com os grandes nomes da bruxaria do Brasil. E essas pessoas vão te indicar pessoas confiáveis, pessoas honestas. Conversa com o pessoal do Fortaleza Pagã, conversa com pessoas que podem te dar
parâmetros de julgamento sobre um grupo confiável. E a partir do momento que você queira ter uma experiência de bruxaria moderna, de Wicca, então procure um grupo que faça só isso. E talvez depois de algum tempo você perceba que o seu coração bate mesmo lá pelo terreiro de Umbanda. Eu ainda acho Umbanda maravilhosa, né? E tenho muitos amigos umbandistas, às vezes eu vou visitar alguém, assisto uma gira, mas deixou de ser minha prática religiosa. Hoje é uma visita social. Então, só o tempo vai dizer se você vai fazer uma coisa ou outra, tá bom? Um abraço para você, boa sorte na sua busca e abençoada sejas.